Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa terceira aula para o oitavo ano do ensino fundamental. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente falou nas duas aulas anteriores sobre essa questão de poder, de rei, de como que o rei alcança esse poder, dessa centralização monárquica, certo? Mas a gente vai estudar profundamente o que é o Estado Nacional Moderno. Então a gente vai ver como que surgiu esse Estado Nacional Moderno, a formação desse Estado Nacional Moderno, vamos ver também o que ele é e as suas transformações no decorrer de sua formação, certo? Como que ele vai se transformando. Então, na aula passada a gente falou um pouquinho já sobre essa centralização monárquica, como que esse poder chegou nas mãos dos reis, por que os reis passaram a ter poder absoluto, como que foram construídos os estados, certo? E aí esses estados nacionais modernos, já para a gente continuar a aula de uma forma mais clara, ele basicamente são os países, certo? Que vão surgindo. Então, para a gente só tentar melhor fixar o conteúdo e melhor aprender esse Estado Nacional Moderno, eles são esses países. E a gente vai ver um pouquinho, alguns exemplos desses países que surgem, certo? Então vamos lá. Observem aí. Estado Moderno. O Estado Nacional Moderno constituiu em um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. A partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e da ciência. Foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real e acarretando no desaparecimento gradual da servidão e no declínio do mundo feudal. Então, basicamente, é aquilo que a gente falou, certo? Essa centralização monárquica, ela vai dar poder aos reis, então os reis eles vão passar a ter poderes. Quando a gente fala em poder, a gente não está falando em poder de desenho animado, logicamente. São poderes, vantagens que antes esses reis não tinham e agora passam a ter, certo? A gente citou, por exemplo, a questão da organização do comércio. Com a crescente evolução da burguesia, então com esse surgimento da burguesia e cada vez mais a burguesia ganhando poder no espaço daqueles territórios, o comércio ele precisa ter uma centralização, certo? Precisa de alguém que diga o valor, de alguém que cobre as taxas, que estipule qual que são as taxas, as multas, alguém que controle. Então, e tudo isso necessitava de uma força maior, certo? De um poderio maior. E é por isso que os reis começam a ter essa centralização do poder, certo? Cada vez mais ganhando poderes, tanto no comércio, que estipula o fator econômico, quanto no fator social, quanto no fator religioso, político, tudo isso vai ser centralizado nas mãos dos reis, certo? Mas continuando, observem aí. Surgimento. Como que é o surgimento desse Estado Nacional Moderno? Nasceu no século XV com o desenvolvimento do capitalismo mercantil registrado em Portugal, na França, Inglaterra e Espanha. Esses 4 países foram os principais países a estabelecer um Estado Nacional Moderno, certo? A estabelecer um Estado com leis centralizadas, com poder centralizado, com distinção de classes. Então, tudo isso é estipulado primeiramente por esses 4 países. Continuando. Nas 4 nações, o Estado moderno surge a partir da segunda metade do século XV e, posteriormente, não era para ter esse aí, perdão, observamos seu surgimento também na Itália. Nas 4 nações, o Estado moderno surge a partir da segunda metade do século XV e, posteriormente, observamos seu surgimento também na Itália. O Estado moderno surge a partir da crise no feudalismo. No modelo feudal, não havia estados nacionais centralizados. Os senhores feudais é quem exercia os poderes políticos sobre seus domínios, sem ter que responder a um poder central estabelecido.
Então, basicamente, era constituído dessa forma, que inclusive a gente já abordou um pouco. Existiam os feudos, certo? Em cada localidade existia seu feudo, que era administrado pelo senhor feudal. Então, esse senhor feudal é quem estipulava as regras, tudo que ele quisesse determinar sobre aquele feudo, certo? Então, ele tinha o poder sobre aquele feudo. Com esse crescente evolução da burguesia, cada vez mais a burguesia ganhando espaço, eles começam a fazer essa comercialização de produtos. E aí isso era muito dificultuoso. Por quê? Porque um comerciante, ele saía para vender em determinados feudos, ele passava por muitos feudos. E em cada feudo havia uma estipulação diferente do outro, então eles saíam muito prejudicados por isso. E é por isso que havia necessidade de centralizar o poder. E é aí que foi centralizado nas mãos dos reis e os reis ganharam poder, como a gente falou na aula passada. Mas o que a gente quer abordar agora é esse surgimento dos estados nacionais. Por quê? Cada feudo ficava em uma localidade diferente, certo? Ficava em uma região diferente. Então, eles não tinham esse sentimento de pertencer a um determinado local. Ah, porque meu feudo faz parte das terras que pertencem ao rei fulano de tal. Eles não tinham esse sentimento de nacionalidade. E é aí que, com a centralização, depois da centralização, na verdade, o rei é estipulado terras, certo? Limites de território. E esses limites de território, eles se transformam nos estados nacionais modernos. Então, todo mundo que vivia em determinado estado vai ter que passar a obedecer às leis, às regras, tudo aquilo que fosse estipulado pelo rei. Isso é muito importante porque, como falou aí no texto, os senhores feudais, eles exerciam o poder da forma que eles quisessem e eles não tinham que responder por isso, certo? Então, eles não tinham nenhuma autoridade maior a eles em que eles tivessem que responder por determinados, enfim, não processo, processo a gente já pensa na burocracia, enfim, mas responder por isso, certo? E é aí que os reis passam a exercer esse poder dentro do Estado Nacional moderno. Mas continuando, como que esse fortalecimento acontece? As mudanças na forma de governar tornaram mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal, certo? Há um rompimento aqui. Do feudalismo, a gente passa a viver uma era mais moderna. Entre os principais aspectos que caracterizam as monarquias nacionais estão, eu trouxe 4 aspectos fundamentais para a gente entender qual que era a real necessidade de ter um Estado nacional criado, certo? O que mudou? Primeiro, a burocracia administrativa, que ganhou um corpo de funcionários que tinham a função de desempenhar tarefas de administração pública, certo? Então, isso é fundamental. Ganhou um corpo que tem a função de estabelecer a administração pública. É quem administra, quem vai cuidar, são os nossos funcionários públicos, certo? Que a gente conhece atualmente. É claro que de formas distintas, a gente está falando de séculos de diferença, certo? O que mais mudou? Continuando. A força militar, que gerou a necessidade de criação de um exército nacional para conter possíveis invasões ou confrontos com outros países e também para estabelecer ordem pública na sociedade. Então, um exército unificado, certo? Um exército de todo o estado e não de cada senhor feudal. Então, a gente tem um exército agora unificado. Leis e justiças unificadas que foram responsáveis pela formação de leis que possuíam caráter de manutenção da ordem, além de melhor proteger os direitos e deveres dos cidadãos. É claro que a gente não está aqui para discutir se essas leis eram favoráveis à população ou não, enfim, o que a gente está aqui para discutir é que foram criadas leis com a formação desses estados para tentar manter a ordem, certo? A lei ela serve para isso, para manter a ordem social, política e econômica. Por último, um sistema burocrático, que marcou o surgimento das tarifas e tributos cobrados pelo rei para sustentar as despesas públicas, ou sustentar o seu próprio luxo, certo? Como a gente também já discutiu aqui. Então essas foram as principais mudanças causadas pelo surgimento desse Estado Nacional moderno. O que não acaba por aí, certo? Tiveram outras mudanças, inclusive expansão territorial para além de todos esses territórios. Observe. O desenvolvimento da nação marítima marcou a busca por expansão territorial dos estados nacionais modernos. Os reis almejavam conquistar riquezas no além-mar, obtendo novos mercados e expandindo o comércio.
A busca por metais preciosos e o interesse na propagação da fé cristã também impulsionaram a descoberta de novos territórios. É muito importante esse ponto porque a religião, a fé cristã, o cristianismo, ele cooperou muito no fortalecimento desse Estado nacional moderno. Como eu falei para vocês, as pessoas elas não se sentiam parte de um Estado, enfim, elas viviam suas vidas independentes, cada um agia e fazia da forma que, ok, achasse que era certo, errado. E aí, a fé cristã, o cristianismo, ele foi muito importante porque ele provoca esse sentimento de pertencimento, certo? O cristianismo, ele dá essa nacionalidade maior. Então, eu faço parte do cristianismo, eu sou cristão, o fulano ali que era de outro feudo também, então isso dá um sentimento de nacionalidade, certo? Então a fé cristã ela foi muito importante no fortalecimento desses estados. Vamos lá, finalizando. A formação do Estado Nacional moderno representou uma nova fase das relações comerciais de alguns países europeus e contribuiu para a centralização do poder político real, como foi o caso do rei francês Luís XIV, que simbolizou em uma frase esse período, dizendo que o Estado sou eu. Chamado também de Rei Sol, Luís XIV retratou o apogeu dos reis no antigo regime até o surgimento do período iluminista, que já vai surgir no século XVIII. Criticou a política centralizadora dessa época. Então, o rei Luís XIV, eu trouxe uma imagem aí, observem essa imagem, uma estátua dele, é um símbolo desse Estado nacional moderno, principalmente por essa frase que ele diz, o Estado sou eu, ou seja, eu que mando, isso aqui é meu, eu que governo, eu faço o que eu quiser, entendeu? Então, ele é o maior exemplo de centralização política, monárquica e absolutista. Certo? Então, é isso. Para a gente compreender melhor, vamos fazer duas questões rápidas para melhor fixar o conteúdo, certo? Primeira questão, observem aí. Marque a alternativa que indica a importância do cristianismo para a formação dos estados nacionais na Europa. Letra A. A unificação dos territórios só foi possível por causa do cristianismo. B. O cristianismo permitia o crescimento da população e o fortalecimento da nação. C. Os impostos eram bem vistos e aprovados pelo cristianismo, ou D. O cristianismo era um elemento que unia e fortalecia a identidade nacional. A alternativa certa é a letra D, certo? O cristianismo foi muito importante para o surgimento desses estados nacionais modernos, porque ele era um elemento que unia e fortalecia a identidade nacional, certo? Como a gente já discutiu há pouco. Segunda questão, observem. Leia um mapa conceitual. Aí tem um mapa, o Estado Nacional, é um tipo de organização política, concretiza-se no corpo burocrático e também tem um projeto político, leis, enfim, e simboliza um poder impessoal. Aí do outro lado a gente tem o Estado Nacional é definido pelo contrato social, que a gente discutiu sobre a teoria contratualista, certo? Então é um contrato entre o rei e os indivíduos da sociedade. É o acordo entre classes sociais e dividem-se em dominada e dominante. Então é bem claro para a gente quem é dominado e quem é dominante. Mas, enfim, o que a questão pede? Esse texto trata das características de uma grande mudança na estrutura de poder. Os senhores feudais perderam poder para os reis. A mudança em questão foi, letra A, a construção do Estado Nacional, B, a instituição da vassalagem, D, a divisão das terras feudais, ou D, a organização das cruzadas. A alternativa certa é a letra A, certo? Tudo isso aí está falando da formação desse Estado Nacional que simboliza esse rompimento do poder que antes era dos senhores feudais e agora passa a ser dos reis, certo? Então é isso, espero que vocês tenham conseguido compreender. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação, tá bom? E a gente fica por aqui, tchau, tchau.